Esse é o episódio número 4 e nós vamos falar sobre macroeconomia. Pessoal, depois de entendermos um pouco mais sobre o sistema financeiro nacional, né? A diferença aí então entre investir em banco e investir em corretora, agora é importante a gente entender também esse cenário macroeconômico no qual a gente está inserido, como informações importantes como taxa Selic, né? O que que é, como é que ela influencia os meus investimentos, a tal da inflação, né? Medida aqui pelo nosso IPCA, né? Que é o índice oficial do mercado financeiro para medir a inflação. Existem outros, o mercado financeiro gosta muito do IPCA, tá? E entender esse tal desse CDI, né? Ou o nome correto aí, a taxa DI. Então é importante a gente entender isso tudo, porque isso tudo vai fazer diferença quando a gente for escolher os nossos investimentos ou quando a economia estiver em um determinado momento, a gente vai se comportar de determinada forma perante os nossos investimentos, em outro momento, de outra forma. Então, isso aqui é muito importante a gente entender e eu vou fazer um resumo aqui agora para vocês. Então, o que que é aqui a famosa taxa Selic, né? É a taxa básica da nossa economia. Então, pessoal, sempre quando você quiser fazer, entender o quanto é aquela taxa, né, que aquele produto está te oferecendo de investimentos, é alta, é baixa, né, é suficiente ou não, a gente sempre vai olhar para a taxa básica de juros da nossa economia. No momento, por exemplo, de gravação desse vídeo, a nossa taxa Selic está em 14,25% ao ano. Então, tudo vai girar em torno disso. Vocês vão poder observar que todos os investimentos vão girar em torno disso, tá? Então, claro que quando você vê uma taxa muito maior do que esse 14,25, que é o momento de gravação que está a taxa Selic, tem alguma coisa, né? Pode ter alguma coisa errada. Da mesma forma, e o inverso, quando estiver muito baixo, né? Muito abaixo da taxa Selic, também pode ter alguma coisa errada. Então, de novo, todos os investimentos devem ter como base, então, a taxa básica de juros da nossa economia, a famosa taxa Selic. A taxa Selic também, pessoal, a gente pode acompanhar, existe sempre um movimento aí de alta da taxa Selic, né? A taxa Selic está aumentando ou a taxa Selic está diminuindo, né? Por que isso? Porque a taxa Selic também funciona como uma ferramenta de política monetária. O que é que significa isso? É um remédio dado à nossa economia para combater a inflação. A inflação, pessoal, a gente sabe do senso comum aí que é o aumento dos preços, né? E isso é ruim para qualquer moeda, né? Porque, por outro lado, se por uma forma de olhar é o aumento dos preços, uma outra forma de olhar para a inflação é a destruição do poder de compra da moeda, a destruição da nossa moeda o real, tá? Isso é ruim para a nossa economia. E aí, a quem ainda tem o dever, né? O dever de defender a nossa moeda é o Banco Central. Então, ele usa do aumento ou da diminuição da taxa básica de juros da nossa economia para tentar controlar a inflação. Então, por isso que a todo momento você vê a taxa subindo quando a inflação está alta e a taxa voltando, né, a taxa Selic caindo novamente quando a inflação consegue aí ser controlada. E por que que isso é importante para a gente, pessoal? Ora, nossos investimentos, né, tem que estar ao sabor dessa dinâmica de sobe e desce. Então a gente vai ver lá na frente que todas as decisões de investimentos vão estar pautadas justamente em onde está a taxa Selic, para onde vai a taxa Selic, tá? Onde está a inflação? Para onde vai a inflação, né? A gente precisa se defender da inflação, então todo momento nossos investimentos vão estar respondendo essas perguntas. Além disso, a gente tem o que a gente chama de CDI, né? Vocês já viram aí alguns produtos de investimento que oferecem 110 do CDI, 100% do CDI, né? O que que é isso? Então é importante a gente entender também, porque o CDI, ou a taxa DI, que é o nome mais correto, é o principal benchmark do nosso mercado. Então, também ele é um balizador aí da nossa economia e a gente tem que estar a todo momento entendendo qual é essa taxa, como calcula essa taxa e como calcula o investimento que pague, por exemplo, 120% do CDI, tá? Então, ó, mais uma vez, estou indicando aqui 3 vídeos incríveis, didáticos, que mostram e explicam todo esse processo, tá? Desde do que é a taxa Selic, né? O que é a inflação, por que a gente tem que combater essa taxa, essa inflação, né? Conceito de taxa nominal, conceito de taxa real, tá? Entender a dinâmica da economia e também entender, por exemplo, ó, como é que calcula, por exemplo, um produto que paga 120% do CDI, ou o nome mais correto, né, da taxa DI. De novo, qualquer dúvida, tira comigo no grupo do WhatsApp, tá certo? Vamos nessa?